Olá a todos e todas. Nesse breve vídeo eu vou falar sobre o teste de Turing. Nós vimos em alguns vídeos atrás que a tese do funcionalismo, especialmente o funcionalismo computacional, apoiada na máquina de Turing como um modelo para poder pensar os nossos processos mentais, afirmava justamente que os nossos estados mentais poderiam ser entendidos em termos de funções computacionais, transições entre entradas e saídas, que poderiam, por exemplo, ser capturadas numa tabela, né, de ação ou de instrução que define uma máquina de Turing. Então, os nossos estados mentais seriam, né, computáveis também. Eles seriam não muito diferentes daqueles processos que normalmente constituem, né, uma máquina de Turing. Mas, obviamente, há um passo aqui que está sendo feito e precisa, né, de justificação. Será que todos os nossos processos de pensamento podem ser assim entendidos? Será que, de fato, essa ideia de computação, né, que está por trás dessa espécie de funcionalismo é uma que prevalece quando a gente pensa os nossos estados mentais? Então, a ideia do Turing com seu teste é tentar prover, talvez, mais algumas razões para a gente poder pensar que uma máquina, sim, poderia pensar uma máquina como essa que nós vimos quando discutimos, né, a máquina de Turing. Então, a primeira coisa que o Turing vai fazer é tentar mudar um pouquinho a nossa questão, né? Na época que ele levanta, esse é um artigo de 1950 que o Turing escreveu, Maquinaria Computacional e Inteligência, vocês encontram lá na pasta. Nesse texto, o Turing ele levanta essa questão se máquinas podem pensar. E ele detecta que no período em que ele está escrevendo há uma grande resistência e imagina que no futuro essa resistência será muito menor a partir do momento em que nós começarmos a ver as realizações que essas máquinas, os computadores, acabarão mostrando ao longo dos anos e das décadas seguintes. De qualquer modo, a ideia que o Turing vai sugerir aqui é, bom, talvez a gente tenha que mudar um pouquinho a nossa questão. A gente pensa, podem as máquinas pensar e a gente, bom, o que nós entendemos por pensar? Talvez a gente tenha que mudar um pouquinho a maneira pela qual a gente vai levantar essa pergunta. E é nesse sentido que ele introduz, né, aquilo que é conhecido então atualmente como o teste de Turing. Na verdade, é um jogo, como ele diz, de imitação. A gente vai colocar uma pergunta em termos de um jogo de imitação, e é essa pergunta que vai nos indicar, então, se máquinas pensam ou não pensam. Então, ele está sugerindo que a gente faça uma substituição da nossa pergunta. O que a pergunta original contém termos que são equívocos na linguagem ordinária, né? Pensar pode significar muitas coisas. A gente fica com dúvidas quando nós pensamos se uma máquina pode pensar. Claro, aqui também é importante uma consideração que ele faz no texto, que quando nós falamos de máquinas, aqui nós estamos pensando de fato em máquinas discretas e digitais, os computadores. Porque, bom, nós não deixamos de ser máquinas biológicas. Então, uma resposta trivial, bom, sim, claro, máquinas podem pensar, nós pensamos. Mas ele restringe, né, máquinas a aquilo que nós entendemos como sendo os computadores. Em especial, uma máquina de Turing, especificamente. Bom, mas o que é essa questão, então, esse jogo da imitação, na verdade, que servirá para introduzir a questão substituta. Em vez de podem as máquinas pensar, o que a gente vai fazer? Bom, a ideia dele é que a gente tenha um jogo com as seguintes condições. Nós temos 3 indivíduos nesse jogo, A, B e C. A é um homem, B é uma mulher e C é um indivíduo que vai fazer perguntas, seja a ou a B. Na verdade, esse interrogador ele vai conversar com 2 indivíduos que estão em salas fechadas. Ele não pode ver, são X e Y. Esse indivíduo vai conversar através de uma tela de computador, né, e um teclado. Então não vai ser viva voz, não vai ser então por videoconferência, vai ser simplesmente através de um chat, através de um teclado. E ele deve, ao final de 5 minutos de conversa, dizer basicamente o seguinte: bom,
X é A, ou seja, X é homem, e Y é mulher, é B, ou o contrário. X é B, então X é um indivíduo que é uma mulher, e Y é A, é um indivíduo que é um homem. Então ele tem que determinar quem é homem e quem é mulher através de uma conversa. Bom, faz parte do objetivo do jogo de A enganar o nosso interrogador, ou seja, passar-se então A como sendo um homem, passar-se então por uma mulher, e faz parte do objetivo de B ajudar o interrogador, ou seja, tentar dizer a verdade. Então há uma dificuldade aqui para o nosso interrogador, porque ele está diante de dois indivíduos, um tentando se passar, um homem tentando se passar por uma mulher tentando apresentar-se como uma mulher, e ele tem que determinar quem é quem. Essa é a dificuldade na qual o nosso interrogador se encontra. Bom, a ideia do Turing é fazer o seguinte. Bom, agora vamos imaginar uma situação um pouquinho diferente. Perguntemos agora, o que acontecerá quando a máquina toma o lugar de A nesse jogo? Irá o interrogador enganar-se com tanta frequência como quando o jogo é jogado por um homem e uma mulher? Essas perguntas substituem a nossa pergunta original. Podem as máquinas pensar? O que ele está querendo sugerir com isso? Bom, se nós tivermos uma situação em que a gente substitui então o homem pela máquina, e agora, claro, a nossa pergunta é um pouquinho diferente. Na literatura a gente encontra essa discussão, bom, será que a máquina vai continuar, como no caso do homem, tentar se passar por uma mulher? Não, na verdade não é esse o objetivo que o Turing tem ao longo do seu texto. Ele está querendo fazer o seguinte, agora eu vou colocar um problema que é tão difícil quanto o anterior, que é um problema difícil, já que eu quero justamente uma atividade que vai envolver a reflexão, vai envolver o pensamento. Então não pode ser algo completamente trivial. Então por isso mesmo, aquela situação em que o sujeito tem que distinguir um homem de uma mulher e um homem que está se passando por uma mulher, sem que ele possa ver essas pessoas, sem que ele possa ouvir a voz dessas pessoas, é de fato um teste que realmente exige bastante do interrogador. A ideia aqui é algo semelhante. Quando eu vou substituir, então, agora o homem pela máquina, a nossa pergunta muda um pouco. Eu quero saber agora do interrogador se ele consegue distinguir a máquina do ser humano, que agora pouco importa se é homem ou uma mulher. E a pergunta, certamente, se nessa segunda modalidade agora de pergunta, haverá mais ou menos dificuldade para o nosso interrogador de fazer essa distinção. Observe que, se é difícil para o interrogador distinguir a máquina do ser humano, então é porque a máquina ainda é bastante ineficaz na arte de imitar o ser humano. E a previsão que o Turing fez é que justamente naquele período seria bastante fácil, dado que as máquinas ainda eram bastante ineficientes, mas que ele vislumbrava no futuro que elas seriam plenamente capazes de mitigar essa distância entre o seu comportamento e o comportamento de um ser humano, a tal ponto que fosse se tornando cada vez mais difícil para o ser humano fazer essa distinção. O que ele diz? Creio que dentro de cerca de 50 anos será possível programar computadores com uma capacidade de memória de cerca de 10 à nona potência. Fazê-los jogar o jogo da imitação tão bem que um interrogador mediano não terá mais do que 70% de probabilidade de fazer a identificação correta, depois de 5 minutos de questionamento. Veja que estamos pensando aqui também num interrogador mediano, não é nem alguém, enfim, com capacidades notáveis, nem alguém com limitações cognitivas, é alguém com inteligência mediana. E de qualquer modo também não está exigindo que essa pessoa, por exemplo, tenha a chance de 50% de probabilidade de fazer a identificação correta, porque se esse fosse o caso, aí sim a gente teria a completa indistinguibilidade. Quando a pessoa não é mais capaz, ou seja, quando jogar uma moeda seria um método tão bom quanto o do interrogador, que está tentando distinguir uma coisa da outra, 50% fosse o caso, então significa que a máquina, de fato, consegue tornar-se indistinguível de um ser humano. Enquanto estamos próximo aqui de 100%, então significa que é muito fácil ainda para o nosso interrogador. E, portanto, a máquina ainda é bastante ineficaz na sua arte de imitar
o comportamento humano. E claro, a ideia que está sempre por trás aqui é que imitar o comportamento humano exige, em grande medida, pensar como um ser humano, especialmente na tarefa pensada pelo Turing, em que o que está em jogo é uma conversa, troca de raciocínios, ideias e assim por diante. Nada mais característico do pensamento do que o que nós fazemos em conversações. Então, 70% já é algo mais próximo ali dos 50%, então já é algo que exige bastante da máquina para que ela torne cada vez menos provável que o nosso interrogador descubra, né, quem é a máquina e quem é o ser humano. O próprio Turing ele levanta uma série de objeções a essa pergunta. E a gente vai examinar algumas delas. Antes disso, bom, acho que é só importante aqui talvez enfatizar também, a pergunta do Turing ainda encontra sem resposta. Nós não temos, embora nós tenhamos de fato vários robôs, eu vou falar de algum deles no final, que conseguem apresentar um comportamento que a gente diria notável, que chama atenção, interessante, nós não temos ainda um robô que consiga nos enganar tanto quanto o Turing previu. De qualquer modo, há um prêmio, há uma instituição que promove um prêmio anual, um concurso, e pessoas da área de inteligência artificial todo ano se inscrevem para ver se conseguem, né, obter sucesso no jogo da imitação. Mas é algo que ainda não foi efetivamente obtido, embora cada vez mais próximo de talvez se obter. Então a previsão não vingou, mas por outro lado, algo próximo, na direção dela, tem sido vingado, digamos assim. Bom, como eu disse, o Turing ele mesmo levanta uma série de objeções. É interessante a gente passar por alguma delas. Ou seja, será que esse teste é um bom teste para o pensamento? Essa é a nossa pergunta, né? Será que esse jogo da imitação é um bom jogo para a gente poder determinar que uma determinada máquina é capaz de pensar? Se for, isso é água, inclusive, para o moinho daquele funcionalismo computacional, que, como eu disse, faz aquela assunção a mais, que é a de que os nossos estados de pensamento eles podem ser entendidos em termos puramente computacionais. Bom, se a gente tem aqui, através desse teste, razões para poder pensar que uma máquina pensa, bom, então a gente tem uma razão extra também para poder pensar que os nossos próprios pensamentos, não muito diferentes dos pensamentos dessa máquina, podem ter, então, a mesma natureza que os pensamentos dessa máquina, ou seja, uma natureza puramente computacional. Então, digamos assim, o sucesso desse teste, enquanto um teste para o pensamento, certamente é um teste que vai favorecer o funcionalismo computacional. E por isso mesmo o nosso interesse aqui em examiná-lo um pouquinho mais. Bom, a primeira objeção que o próprio Turing levanta seria a objeção teológica. A ideia de que, bom, na verdade o pensamento está atrelado à alma, e a alma é algo completamente distinto das máquinas, e, portanto, o pensamento não tem nada a ver com uma máquina. Aqui a resposta do Turing é até engenhosa. Ele vai dizer, bom, em primeiro lugar tem essa suposição que está sendo feita e eu não deveria ser obrigado, né, a aceitar o dualismo, é ônus de quem defende o dualismo e defende que o pensamento, né, reside na substância pensante. Mas, de qualquer modo, quando a gente pensa em seres humanos como nós somos almas, de qualquer modo, encarnadas em corpos biológicos. Mas não há nenhum impedimento. Se a nossa pergunta é, poderiam as máquinas pensar? Bom, poderia o todo formado por uma alma e uma máquina pensar? Bom, essa seria a nossa pergunta aqui. E talvez não haja nenhum impedimento para que Deus, por exemplo, que é aquele mesmo que produz essa substância pensante, não poderia talvez fixá-la, né, numa máquina digital. Não tem nenhum impedimento. Então, assim como as nossas almas estão unidas de alguma maneira no nosso corpo orgânico, ele também poderia ter unido essa alma numa máquina. Ela poderia, então, pensar através da alma do fantasma na máquina, né, para usar a expressão do Ryle. Bom, a segunda objeção, que eles chamam de cabeças enterradas na areia, é algo como, eu não quero nem pensar nisso. As consequências de uma ideia como essa parecem nefastas, então nem vou pensar nessa possibilidade. Que consequências são essas?
Bom, pensar que máquinas como computadores podem pensar destitui, né, digamos assim, a nossa unicidade e nos levam também a uma certa ameaça existencial. Bom, será que se essas máquinas pensarem e forem tão inteligentes quanto nós, será que eles vão tentar nos dominar? Enfim, coisas que a gente vê na ficção científica abundantemente. Mas é claro, o Turing vai responder, isso não passa de nada mais, nada menos que uma falácia, né, da ladeira escorregadia. Você pensa em consequências negativas que você não gostaria que fossem verdadeiras e, né, retroage isso para a ideia que origina essas consequências, como então se ela fosse falsa. Mas isso é uma falácia. Nada disso depois contra a possibilidade de que essa ideia seja plenamente verdadeira. Bom, tem a objeção da matemática. Essa objeção ela vem a partir de uma certa reflexão sobre a teoria da incompletude de Gödel. Essa reflexão diz basicamente o seguinte: bom, olha só, se o Gödel estiver correto, parece que ele provou o seguinte: ele provou que num sistema formal, por exemplo, cálculo de predicados, primeira ordem, haverá ali certas verdades que podem ser expressas nesse sistema, mas que, no entanto, não podem ser provadas. Mas se é assim, então a máquina de Turing, por exemplo, que vai provar esses teoremas desse sistema, né, do cálculo de predicados de primeira ordem, poderá certamente provar muitos teoremas desse sistema, mas não todos. Ou seja, tem certas coisas que ela não pode computar. E, no entanto, esse é o argumento, a gente pode saber se esses enunciados são verdadeiros ou não. Então, tem certas coisas que nós conseguimos pensar, nós conseguimos, inclusive, saber, supostamente, nós conseguimos saber se certos axiomas ou certos teoremas são verdadeiros ou falsos. E, no entanto, esses teoremas não são passíveis de prova no interior do sistema. Então, eles não são computáveis, mas nós conseguimos pensá-los e até saber que eles são verdadeiros ou não. Bom, o próprio Turing ele vai dizer o seguinte: bom, não é muito claro, na verdade, que a gente consegue saber que esses teoremas são verdadeiros, pode haver uma disputa sobre isso, e nesse sentido não haveria uma situação muito diferente entre nós e a situação da máquina de Turing, ou seja, pode ser que o nosso pensamento seja tão limitado como os processos computacionais da máquina de Turing. E, bom, uma segunda consideração que pode ser feita é que, bom, talvez aqui a gente já esteja numa situação tão complexa e também pode ser muito exagerado exigir isso como uma marca do pensamento, ou seja, como necessário para o pensamento. Pode ser que, vamos supor então que nós não tenhamos essa limitação. Vamos supor que nós conseguimos saber que determinados teoremas que não podem ser provados, nós conseguimos, no entanto, saber que eles são verdadeiros ou não. Isso pode até ser suficiente, talvez, para pensarmos que nós somos seres pensantes, mas talvez não seja necessário. Então, o fato das máquinas de Turing terem essa limitação não iria privá-las de todo, né, da capacidade de pensar. Bom, acho que essa objeção, de fato, o Turing consegue rejeitá-la. Bom, o outro argumento que o Turing coloca seria o argumento a partir da consciência. Diria mais ou menos o seguinte: olha, na verdade a gente também não vai conseguir responder essa pergunta de qualquer jeito, porque só sendo uma máquina para poder saber se pensa ou não. E como nós não somos máquinas no sentido em que ele definiu, né, computadores, nós não temos como saber como eles se sentem, como eles, enfim, como se é que tem alguma perspectiva acerca do mundo ou não. Nós podemos saber só acerca da nossa própria perspectiva. Né? O interior da máquina a gente não consegue ter acesso, se é que ela tem algum interior, a gente só vê o comportamento dela. Bom, a resposta que o Turing vai dar é a seguinte: olha, pelas mesmas razões, se você abre aqui, digamos, um ceticismo com respeito à possibilidade da máquina pensar em função do fato de que você só tem acesso aos comportamentos dela, então, na verdade, esse mesmo argumento deveria ser aplicado a todas as outras mentes. Você só poderia saber se só você tem consciência e você jamais poderia saber também que os outros têm consciência. Que animais têm alguma consciência. Então, a não ser que você esteja disposto, de fato, a comprar essa consequência, o argumento a partir da consciência não parece ser um bom argumento. Nós conseguimos, ou nós inferimos, que outras pessoas e animais
alguns bastante sofisticados, têm a capacidade de sentir e até a capacidade de pensar através do comportamento que eles exibem. E o mesmo pode ser aplicado, então, para as máquinas, né? Justamente por isso o teste da imitação parece ser um teste interessante para a gente inferir se máquinas pensam ou não pensam. Bom, o próximo é o argumento a partir de várias incapacidades. Então aqui a ideia é, tem várias coisas que os computadores não conseguem ainda fazer, ou talvez não consigam jamais fazer. Não conseguem cometer erros, não conseguem aprender a partir da experiência, não conseguem fazer alguém se apaixonar por eles, ter algum senso de humor, ser amigável, distinguir o certo do errado, né, ter algum senso ético e assim por diante. Então tem várias coisas que eles ainda estão muito longe de conseguirem fazer. Bom, aqui o Turing vai dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que essa resistência ela está muito calcada naquilo que na época se viu, né, que os computadores até então eram capazes de fazer, que era muito pouco, nada muito mais do que uma calculadora sofisticada era capaz de fazer. Se a gente olha o que foi feito nos últimos 50 anos, a gente vai ver que várias coisas aqui talvez já possam ser feitas por um computador. Uma conversa ele pode se mostrar amigável, tendo senso de humor, como a gente vai ver em alguns boots famosos. Distinguir o certo de errado, isso pode ser muito mais complicado. Mas se a gente leva a sério, por exemplo, fazer alguém se apaixonar, é o que acontece, por exemplo, no filme Her. Se alguém leva a sério que a inteligência artificial que está ali por trás é suficiente para produzir aqueles comportamentos que aquele sistema operacional exibe, né? A Samantha no filme. Bom, então o ponto que ele vai chamar a atenção é que nós não temos por que dizer que essas coisas todas elas não poderão ser feitas por uma máquina mais sofisticada do que aquela que nós encontramos agora. E outro, talvez nem todas essas capacidades precisam ser exibidas para que alguém tenha capacidade de exibir pensamento. Talvez uma ou outra, talvez um conjunto delas, expressivo delas, sim, elas parecem envolver de fato a capacidade de solucionar problemas e, portanto, a capacidade de pensar, mas talvez nem todas. Então, desde que consiga exibir também algum conjunto expressivo delas em algum momento, não teríamos nenhuma razão para poder evadir, né, ou eliminar a possibilidade de que as máquinas pensam. A próxima seria a objeção da lei de Lovelace. Ela diz o seguinte: olha, as máquinas só fazem aquilo que elas foram programadas para fazer. Não é o nosso caso. Nós podemos surpreender, nós podemos fazer coisas inusitadas. Bom, o Turing vai dizer o seguinte: se o determinismo ele é verdadeiro, isso vale tanto para máquinas biológicas, são as nossas, quanto para as máquinas, né, como os computadores. Então, nesse sentido, não haveria nenhuma diferença. E se o determinismo não é verdadeiro, então também isso será verdadeiro tanto para as máquinas biológicas quanto para as máquinas do computador. Então, a gente se encontra aqui na mesma situação que uma máquina biológica. Mais do que isso. Bom, é verdade que as máquinas, como o computador, são programadas, sim. Mas, num certo sentido, nós também somos programados. Nós temos uma maquinaria biológica pautada em cima de, por exemplo, DNA, que estipula como que as nossas proteínas, por exemplo, serão fabricadas e como que elas vão interagir entre si. Então, nós somos também, boa parte do nosso comportamento ele é programado, tanto quanto no caso de um computador. Nesse sentido, não haveria uma diferença gritante. E os computadores também, em virtude do seu grau de complexidade, podem nos surpreender. No caso, por exemplo, das conversas, no jogo da imitação, podem dizer coisas que não esperávamos. E, nesse sentido, pode ser bastante surpreendente. É um algoritmo bastante complexo apresente o comportamento. E nesse jogo da imitação, eventualmente, alguma dessas máquinas virão a desempenhar. Bom, e por fim, tem um argumento a partir da continuidade do sistema nervoso. A ideia aqui basicamente é o seguinte: a gente lembra que a máquina de Turing é uma máquina de estados discretos. Lembra que aquela fita, né, que constitui a máquina de Turing, ela é dividida em células que são discretas, elas não são, digamos, um contínuo. A passagem de uma para outra não é borrada, não é uma transição fluida, digamos. Ou você está num estado ou você está em outro estado. E a ideia aqui é que quando a gente olha para o modo como mais contemporaneamente se sabe como os nossos neurônios funcionam, né, as transmissões, né, digamos assim, de impulsos elétricos, elas não são exatamente discretas, elas funcionam mais como uma espécie de contínuo. Então,
Se a gente for pensar no nosso cérebro como uma espécie de máquina, ela seria mais como uma máquina de estados contínuos que vão passando, né, digamos assim, fluidamente de um para outro e não uma máquina de estados discretos. E isso poderia então ser um impedimento para que a gente atribuísse pensamento para as máquinas de Turing ou para os computadores em geral. Bom, a resposta aqui do Turing é dizer basicamente o seguinte: bom, em primeiro lugar, você precisa oferecer alguma razão para poder pensar que essa distinção ela é relevante para o pensamento, né? Por que ter uma máquina de estados discreta e ter uma máquina de estados contínuos, isso é o que faz com que o pensamento, né, seja como ele é, né? Por que ter, no nosso caso, uma máquina biológica de estados contínuos é o que faz com que o pensamento seja possível? Não há uma clareza em que essa característica do cérebro ela seja fundamental, né, para o pensamento. Embora possa ser razoável, né, que algumas características dos nossos estados mentais se devam certamente, né, aos nossos processos químicos que ocorrem no cérebro. Se a gente pensa, por exemplo, nos nossos estados emocionais, é de se esperar que a química que ocorra no cérebro é fundamental para o modo como essas emoções efetivamente estão estruturadas e como que elas ocorrem. Mas o nosso ponto aqui, sem querer fazer uma distinção muito radical entre emoção e pensamento, mas o nosso ponto aqui é, bom, sobre o pensamento mais estrito sensu. Então, essa não parece ser, de qualquer modo, uma objeção muito contundente. Bom, essas são as principais objeções. Quando a gente se pergunta também, bom, será que o teste do Turing ele é bom? O que a literatura tem dito acerca do assunto? Bom, a gente pode distinguir aqui o teste de Turing com respeito a duas características, né? Será que ele é necessário para o pensamento e será que ele é suficiente para o pensamento? Ou os dois, claro, conjuntamente. E há razões para poder pensar que, bom, talvez ele falhe nos dois quesitos. É muito chauvinista, né? Se a gente pega, por exemplo, o jogo da imitação, de fato, o Turing pensou numa atividade complexa, né, como a situação de imitar um ser humano, e, claro, o investigador teria que ser capaz de distinguir alguém que consegue imitar um ser humano ou não. Essa é uma atividade bastante complexa e que exige pensamento. E mais do que isso, no modo como o Turing pensou, o jogo da imitação ele é feito apenas através, né, de recursos linguísticos, através justamente da conversa. Bom, mas a gente pode pensar que muito menos do que isso pode ainda assim, ou seja, algo que é muito menos capaz de atividade linguística e, portanto, algo que talvez não seja capaz de se passar por um ser humano que dialoga, no entanto, consegue exibir algum nível de inteligência e, portanto, algum nível de pensamento. Basta a gente pensar em uma série de animais e criaturas que não conseguem falar e, no entanto, são capazes de resolver uma série de problemas e, portanto, são capazes de pensar. Então, enquanto necessário, parece que é muito exigente o teste de Turing, no sentido em que, bom, eu vou acabar dizendo, então, que qualquer coisa que não passe pelo teste de Turing não é algo que exiba pensamento. Mas a maior parte dos animais não vão, por exemplo, passar, e boa parte das máquinas certamente não passam ainda no teste, portanto, não podem exibir nenhuma forma de pensamento. Então, isso certamente parece ser muito exigente. Mas será que é suficiente? Eu posso enfraquecer e dizer, olha, não é necessário, mas pelo menos ele é suficiente. Então, aquilo que passar, eu vou dizer que pensa, mas se não passar, eu não vou dizer que não pensa, já que eu não estou dizendo que seria necessário. Então, eu tenho uma posição mais fraca aqui com relação a como eu encaro o teste de Turing. Bom, aqui tem um experimento de pensamento do Ned Block, que é chamado aqui do Blockhead, que é justamente tradução literal aqui do inglês, um ser estúpido, né? Ele pensa o seguinte, olha, vamos imaginar uma máquina que foi projetada da seguinte maneira. Nós percorremos, né, nós acompanhamos, digamos assim, a vida de um indivíduo, do primeiro dia ao último dia de sua vida, e montamos, né, digamos assim, uma estrutura de dados, que é uma árvore, onde para cada interação que esse indivíduo teve com o mundo, ou seja, para cada input que ele recebeu, a gente registrou a sua saída, ou seja, aquilo que ele falou. Então, imagina todas as conversas que o indivíduo teve ao longo de sua vida
nós registramos, né, aquilo que foi dito, ou as circunstâncias, né, que dispararam, né, a ocasião para que ele dissesse alguma coisa, né, então os inputs, nós registramos, né, o que ele disse. E aí nós programamos, né, digamos assim, na estrutura de dados, nessa árvore, todos esses inputs e colocamos todas as saídas. E aí a gente pode imaginar agora que no lugar desse indivíduo, que exibe, né, supostamente pensamento, exibiu ao longo da sua vida, nós temos então esse blockhead, cuja algoritmo, digamos assim, constitui-se simplesmente numa estrutura de dados, que é essa árvore, né, bastante complexa em termos de informação, sem dúvida, gigantesca, né, mas que basicamente vai simplesmente percorrer essa árvore, procurando o input na situação adequada e devolvendo a resposta. Ah, a circunstância é essa, então responde isso. Ah, a circunstância é essa, então responde aquilo. Parece algo ser muito, muito bruto, mas, no entanto, um blockhead como esse, ele passaria no jogo da imitação. Esse é o ponto, né? Ele conseguiria imitar, né, muito bem o indivíduo, com base no qual, inclusive, ele foi criado. Ele daria respostas indistinguíveis, portanto, passaria no teste. E, no entanto, a gente estaria tentado, talvez, a dizer que talvez esse indivíduo, com essa estrutura aí de funcionamento muito tosca, embora apresente um comportamento sofisticado aos nossos olhos, não é suficiente para o pensamento. Então, esse é um experimento de pensamento colocado pelo NetBlock, que, de fato, talvez coloque aqui uma pressão sobre o entendimento, né, da máquina de Turing como sendo suficiente para o pensamento. E isso, uma crítica que se faz, vai na seguinte direção. Eu já disse para vocês que tem esses concursos, né, para poder determinar se algum robô passa pelo teste de Turing. E uma das coisas que muitos dizem, em termos de crítica, é que bons programadores, às vezes, eles não estão tão preocupados em fazer, né, uma maquinaria que seja minimamente semelhante ao modo como, de fato, nós resolvemos problemas e pensamos. Eles estão preocupados só em que o comportamento pareça inteligente, não que o processo por trás pareça inteligente. Bom, é óbvio que talvez em algum momento vai se conseguir uma máquina que passe no teste de Turing, mas porque ele está explorando certos truques da articulação linguística, e não porque, né, digamos assim, aquela máquina domina, por exemplo, a gramática, a fala e a língua, e o pensamento, e o raciocínio, tanto quanto nós, por exemplo, dominamos. Então, é um teste que acaba privilegiando, digamos assim, simplesmente o efeito e acaba negligenciando os processos que produzem esse efeito. E coisas diferentes podem produzir esse efeito. E é isso que, na verdade, o experimento de pensamento do Blockhead está claramente explicitando. Então, isso coloca limitações para o teste de Turing como sendo suficiente para a pergunta, né, máquinas pensam, mas, no entanto, isso não destitui o interesse do teste. Embora talvez o teste de Turing não seja nem necessário nem suficiente para poder responder a pergunta máquinas pensam, talvez ele seja um indício razoável de onde nós encontramos pensamento. Especialmente se isso for feito em paralelo com preocupações, claro, não tanto quanto essas que estão presentes nos indivíduos que estão participando desses concursos, em simplesmente conseguir enganar, né, o ser humano que está lá tentando fazer a distinção entre um robô e um ser humano, ou entre uma máquina e um ser humano, mas em situações em que essa maquinaria que está sendo montada está sendo feita também, não só para obter esse resultado, mas também para poder imitar os nossos processos, ou seja, com interesse não só no resultado, mas com interesse também no procedimento. Se a gente toma as duas coisas conjuntamente, ou seja, estou aqui pensando numa maquinaria que não simplesmente vai enganar, então não é só o teste sozinho, de fato, mas que também procura se espelhar ou modelar aquilo que a gente supostamente imagina ou conjectura que seja os processos mentais por meio dos quais a gente resolve problemas, conversa e raciocínio.
juntando as duas coisas, o teste de Turing ele não se torna completamente dispensável, até porque não tem outra característica a não ser, de fato, o comportamento que vai nos indicar quando uma máquina, quando uma máquina ou um outro organismo qualquer exibe, né, características do pensamento ou mesmo da senciência, né? O comportamento é um critério que a gente não pode eliminar completamente. Então, o teste de Turing, nesse sentido, continua sendo importante. Talvez não como necessário o suficiente, mas como um indício que, aliado a outras coisas, de fato, poderão nos auxiliar a dizer em determinado momento, bom, sim, máquinas pensam. Olha só, não conseguimos mais distinguir nessas tarefas, talvez não só nessa tarefa, mas talvez um conjunto diversificado de tarefas, se foi feita por um humano ou se foi feita por uma máquina, e também a máquina que produziu esses comportamentos que nós não conseguimos distinguir foi montada, né, à luz das melhores teorias que nós temos no momento acerca do mental. Com as duas coisas, acho que a gente pode aferir com mais propriedade, né, quando isso ocorrer, e máquinas, então, por exemplo, pensam. Claro, isso supondo que várias outras dificuldades que nós veremos que estão relacionadas ao fenômeno da consciência foram também resolvidas. E talvez não sejam. A gente discute mais à frente. Bom, para quem tiver interesse, tem esses três, tem vários, enfim, tem uma quantidade, como eu disse, é um torneio, então vocês encontram na internet uma quantidade infindável, mas esses são os que fizeram mais sucesso durante bastante tempo. Então, em 1964, surge a Elisa, tem um link ali, vocês podem conversar com ela. Tenta imitar uma psicoterapeuta, né? Então você conversa com alguém que está tentando te analisar. Você vai ver que as respostas rapidamente são bastante truncadas e, obviamente, não engana ninguém. Em menos de um minuto você já vê que, obviamente, não tem nada perto de um terapeuta ali. Tem esse, o Perry, que é de 1972, é um pouquinho melhor que a Elisa. E tem a Alice, que ganhou vários prêmios, inclusive continuou ganhando nos últimos anos também, que já vem rodando desde 1995, que tem um comportamento um pouquinho mais interessante. Aí eu coloquei os links aí só para vocês brincarem um pouco. Todos eles são em inglês, mas se pesquisarem, acho que não vai ser difícil vocês encontrarem talvez algum que funcione em português, se não esses três aqui, algum outro, enfim, por aí na internet. E todos também já viram aplicações disso, devem estar familiarizados aí nos seus smartphones. Os assistentes pessoais, na verdade, eles são herdeiros, né, desses chatbots, mas que, enfim, são especializados para poder fazer determinadas tarefas, né? Responder perguntas mais básicas, onde está meu arquivo, vai chover hoje, não vai chover, coisas assim, né? E aí vocês têm, né, todos esses aqui, o Siri, o Google Assistant, a Alexa, Cortana e assim por diante. Mas são basicamente aprimoramentos, né, desses boots que foram escritos para poder passar no teste de Turing. Então, agora a gente tem uma série de aplicações. Mas isso era só a título de curiosidade. Sugiro que vocês deem uma olhada só para ver como está o desempenho, né, dessas máquinas. E o problema continua vivo, né, digamos assim. Estamos esperando ainda que uma máquina de Turing passe pelo teste de Turing e possamos então ter mais algumas razões para poder dizer que máquinas efetivamente pensam. E se isso for o caso, a gente volta de um modo positivo para aquele funcionalismo computacional e tenta entender que os nossos pensamentos são todos entendíveis ou explicáveis em termos puramente computacionais. Seria uma boa notícia para o cognitivismo clássico, né, esse sucesso. Mas a gente já viu também, ao mesmo tempo, as limitações. É isso que eu queria também trazer para vocês, as limitações do teste de Turing. Dificilmente é necessário o suficiente, talvez deve ser tomado apenas como um indício. Ele sozinho não vai provar que uma máquina pensa. É isso. Agradeço a atenção de vocês e desejo boas leituras e bons estudos.